Galera, eu vejo bastante nos comentários de vídeos que envolvem o Samurai Atômico e o Flash Flash várias pessoas discutindo a respeito de qual dos dois é o mais forte usuário de espadas da Associação de Heróis. Por isso eu decidi fazer esse vídeo comparando os dois, e mais incluindo o Ninja Sonic também na comparação, para termos a resposta definitiva de quem é o melhor usuário de espadas de todo o mundo de One Punch Man. E para isso eu busquei o máximo de evidências do mangá e da webcomic para comprovar a real força de cada um deles, então fica comigo até o fim do vídeo. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, este é o NerdTube e hoje eu vou falar de One Punch Man, então já dá aquele soco caprichado no like e garanta a sua inscrição aqui no canal. Galera, uma coisa importante é que o Samurai Atômico tem um estilo de combate diferente dos ninjas Flash e Sonic. Afinal, o Samurai é um guerreiro orgulhoso que gosta de entrar em combate direto e provar sua superioridade humilhando os inimigos com sua habilidade com a espada. Já os ninjas Sonic e Flash são dois assassinos impiedosos e super velozes e por isso atacam os inimigos de surpresa, com o objetivo de matar com um único ataque de espada antes que o inimigo possa revidar. Dito isso, eu vou falar um pouco da história de cada um dos três, começando pelo Samurai. O seu verdadeiro nome é Kamikaze, que traduzido do japonês significa Deus dos Ventos. Ele tem 37 anos de idade e é um dos 5 grandes mestres do Conselho de Espadachins. Não sabemos muito sobre o passado do Kamikaze, apenas que ele tem a fama de ser o mais forte espadachim do mundo e dificilmente aceita discípulos, sendo que atualmente ele tem apenas 3. O Yayan, o Okamai Itachi e o Bushido. Uma coisa interessante é que os seus discípulos foram tão bem treinados que ocupam o topo da classe A e são os 3 mais prováveis heróis a serem promovidos para a classe S no futuro. E assim como seus discípulos se destacam na classe A, o Samurai Atômico também se destaca na classe S, sendo atualmente o 4º colocado no ranking, atrás somente do Blast, da Tatsumaki e do Silver Fang, 3 verdadeiros monstros. Agora vamos ver um pouco da história dos ninjas Flash Flash e Sonic da Velocidade do Som. Os dois foram treinados na Vila Ninja, que era uma espécie de organização criminosa especializada em treinar crianças para se tornarem assassinos de elite e depois vender seus serviços para outras organizações criminosas. Ou seja, os ninjas da vila eram treinados para agir mais ou menos como mercenários. O treinamento dos ninjas começava aos 7 anos de idade e levava 10 anos para ser concluído, sendo que o Flash foi vendido para a Vila Ninja pelos seus pais quando ele ainda tinha 5 anos de idade, enquanto o Sonic já nasceu dentro da Vila Ninja. Por isso, o Flash conhecia um pouco do mundo do lado de fora, enquanto tudo que o Sonic conhecia era o mundo cruel dos ninjas. Quando os dois completaram 7 anos, eles foram colocados junto de outros 19 garotos na 44ª turma e começaram o seu treinamento brutal. Os aprendizes eram treinados para não sentirem dor, eram proibidos de demonstrar qualquer tipo de emoção, como alegria, tristeza ou raiva, e não podiam nem sequer falar um com os outros, a menos que fosse para criar alguma estratégia de combate. Além disso, eles só podiam dormir 6 horas a cada 3 dias, recebiam comida sem nenhum gosto e não sabiam de nada do que acontecia fora da Vila Ninja. Ou seja, eles sofriam uma completa lavagem cerebral para se tornarem vazios de desejos ou emoções, para dessa forma se tornarem máquinas assassinas completamente obedientes aos líderes da vila. E outra coisa importante é que os piores alunos da turma recebiam treinamentos ainda mais pesados como uma forma de castigo. E por isso, tanto o Sonic quanto o Flash fingiam ser os piores, para dessa forma receberem treinamentos mais pesados e como consequência se tornarem mais fortes do que os seus colegas. E como os dois eram sempre colocados juntos para fazerem os treinamentos mais intensos, eles acabaram aprendendo a trabalhar um com o outro e desenvolveram uma espécie de laço que era o mais próximo que eles poderiam ter de uma amizade vivendo dentro da Vila Ninja. E além disso, certa vez eles foram punidos e receberam a missão de sobreviver por 30 dias em uma floresta infestada de feras geneticamente modificadas. Porém, como os dois eram muito fortes e tinham um trabalho em equipe excepcional, eles conseguiram juntos matar todas as feras da floresta logo no primeiro dia, e passaram os 29 dias restantes treinando suas técnicas de combate um contra o outro. Nesse mês juntos, o Sonic revelou que o seu plano era de se tornar forte o bastante para derrotar todos os líderes da vila, para que ele próprio se tornasse o novo líder e mudasse as regras, dando mais liberdade aos aprendizes e tornando suas vidas mais tranquilas. Porém, esse pensamento do Sonic fez as memórias antigas do Flash voltarem à tona, de modo que ele decidiu se vingar dos ninjas que tornaram a sua vida um inferno, exterminando por completo a Vila Ninja.
E avançando alguns anos, quando o Flash tinha 16 anos e já era reconhecido como ninja número 1 da vila, ele decidiu colocar o seu plano de exterminar todos em prática. Mas, mesmo sendo o mais forte ninja nessa época, o Flash sabia da grande força do Sonic, e por isso ele optou por envenenar o seu antigo colega de treinamento para dessa forma não precisar lutar contra ele. Depois disso, o Flash exterminou por completo os ninjas e voltou a viver no mundo exterior, provavelmente trabalhando como caçador de recompensas até entrar para a Associação de Heróis mais adiante. Já o Sonic conseguiu sobreviver ao envenenamento, e com o fim da Vila Ninja, ele se viu obrigado a trabalhar como assassino de aluguel, sendo que a sua grande força o tornou um criminoso de classe S, um dos mais perigosos do mundo. E também vale dizer que desde que o Flash exterminou a Vila Ninja já se passaram 9 anos, e atualmente os dois ninjas têm 25 anos de idade. Enfim, que após essa longa história, tá na hora de comparar os poderes deles, começando com o Samurai Atômico e o Flash Flash. Os dois são heróis da classe S, e de acordo com a pontuação do catálogo de heróis que leva em conta os seus feitos como heróis e o seu exame de admissão, tanto físico quanto teórico, o Samurai tem um total de 62 pontos contra 61 do Flash, uma diferença bem pequena. E analisando a pontuação dos dois com mais atenção, vemos que ambos têm 10 pontos em poder, ou seja, uma luta entre eles seria uma luta de um ataque só, já que os dois têm técnicas assassinas de alto nível. E olhando as outras pontuações, vemos que as vantagens do Samurai são em energia, resistência e justiça, atributos nos quais ele tem um ponto a mais do que o Flash. Ou seja, fica bem evidente que o Samurai tem mais resistência do que o Flash, e por isso, se a luta se arrastasse por mais do que alguns instantes, a vantagem seria totalmente dele. Mas uma coisa importante é que a vantagem do Samurai em justiça não é uma coisa boa, já que o Samurai pode em algum momento querer dar condições iguais para o Flash e acabar perdendo a sua vantagem por conta disso. Já o Flash tem vantagem de 2 pontos no atributo inteligência, ou seja, ele teria uma vantagem na formulação de estratégias para compensar a desvantagem física que ele possui em relação ao Samurai. Por isso, é certo que o Flash ia optar por usar um ataque surpresa para tentar derrotar o Samurai sem que os dois precisassem entrar em combate direto. Porém, já vimos no mangá que o Samurai tem reflexos e um estado de alerta natural superior aos outros heróis da classe S. E isso fica provado em 2 momentos. Primeiro, durante a luta contra Psychos e Orochi, quando ele foi o único que percebeu que o Tank Top Master estava chegando no campo de batalha pelo ar, enquanto todos os outros heróis do campo de batalha foram totalmente surpreendidos pela chegada repentina do Tank Top Master. E segundo, quando o Samurai provou ter reflexos quase perfeitos, além de ser extremamente ágil, cortando com facilidade alguns relâmpagos que foram na sua direção. Ou seja, tudo indica que é impossível pegar o Samurai desprevenido. E sendo assim, o Flash provavelmente iria falhar no seu ataque surpresa e por isso teria que lutar abertamente contra o Samurai. Porém, graças à vantagem física do Samurai, o Flash acabaria ficando sem energia antes, e dessa forma o Samurai sairia vencedor de uma batalha entre os dois. E isso coloca o Samurai em primeiro lugar por enquanto. E galera, pra quem discorda com o resultado, se baseando no fato de que o Flash já venceu 3 inimigos de nível dragão, enquanto o Samurai ainda não venceu nenhum, eu faço uma pergunta. Vocês acham que o Flash seria capaz de derrotar o Melzar Guard e o Esperma Negro, os 2 inimigos de nível dragão que o Samurai não conseguiu vencer sozinho? E além disso, vocês acham que o Samurai não seria capaz de derrotar os inimigos de nível dragão que o Flash derrotou? A resposta é fácil, né? O Samurai trucidaria todos eles com facilidade. Inclusive aquele polvo gigante de nível demônio que o Flash não conseguiu derrotar, mesmo acompanhado por vários heróis da classe A. Mas enfim, agora vamos comparar o Flash com o Sonic. Com a história de origem dos dois que eu falei antes, ficou evidente que quando tinha 16 anos de idade, o Flash era mais forte do que o Sonic, afinal ele era conhecido como ninja número 1 da vila. E essa diferença deve ter se mantido com o passar dos anos, já que os dois continuaram usando suas habilidades de combate para ganhar a vida. Porém, no começo do anime aconteceu uma coisa muito importante. O Sonic conheceu o Saitama. E graças ao golpe que ele levou do careca de capa lá nas partes baixas, o Sonic se autoproclamou como o rival do Saitama, e desde então ele tem treinado dia e noite para superar o seu rival. E toda vez que o Sonic considera que evoluiu bastante as suas habilidades de combate, ele desafia novamente o Saitama. E desde a sua primeira derrota, ele já desafiou o Saitama 13 vezes. Ou seja, ele já melhorou suas habilidades de combate consideravelmente 13 vezes. Então, se existia alguma diferença entre ele e o Flash, essa diferença no mínimo já não existe mais.
Mas a prova cabal de qual dos dois ninjas é o mais forte é dada na luta entre os dois na webcomic, onde o Sonic se deixa ser atingido por um golpe do Flash de propósito para ter uma chance de pegar o seu rival de guarda baixa logo em seguida. Porém, antes do Sonic poder usar a sua técnica mais poderosa, a luta dos dois foi interrompida, e o Sonic então teve que lutar lado a lado com o Flash e acabou sendo forçado a usar a sua técnica suprema contra os inimigos que os atacaram. E ao mostrar a sua principal técnica, o enterro das 10 sombras, na qual ele cria 10 imagens falsas de si mesmo para garantir que o inimigo vai acabar abrindo a sua guarda e sendo pego de surpresa, ele deixa o Flash totalmente perplexo. O herói chega a dizer que ele certamente seria atingido com essa técnica do Sonic, e logo em seguida o próprio Sonic diz que se não fosse pela interrupção, o Flash já estaria morto pelo seu contra-ataque. Mas mesmo que essa técnica não fosse o bastante para o Sonic derrotar o Flash com um só ataque, é importante ressaltar que o Sonic está tão acostumado a levar socos do Saitama que a sua resistência foi o que mais aumentou nos últimos meses. E por isso, da mesma forma que o Flash seria derrotado numa luta de resistência contra o Samurai, ele também seria derrotado numa luta de resistência contra o Sonic. E com isso, o Flash fica com a última posição, mas ainda precisamos comparar o Sonic com o Samurai Atômico para saber qual é o mais forte usuário de espadas de One Punch Man. Não existe nenhuma forma de comparar os feitos do Sonic com o Samurai diretamente, já que eles nunca enfrentaram os mesmos inimigos e nem lutaram um contra o outro. E além disso, diferente do Flash, o Sonic não possui uma pontuação no catálogo de heróis. Porém, como vimos antes, os principais pontos fortes do Samurai em relação ao Flash são a energia, a resistência e os reflexos. E partindo da ideia de que o Sonic fortaleceu muito a sua energia e a sua resistência graças aos seus treinamentos intensos para superar o Saitama, ele no mínimo tem o mesmo nível de capacidade física que o Samurai Atômico. Outra coisa importante é que a pontuação de justiça, que poderia colocar o Samurai em desvantagem contra o Flash, tem um efeito benéfico contra o Sonic, já que o Sonic é um vilão e o Samurai não daria nenhuma brecha a ele por isso. Então até esse momento os dois estão tecnicamente empatados, mas na minha opinião a técnica suprema do Sonic, o enterro das 10 sombras, tem potencial para confundir o Samurai e fazer com que ele acabe abrindo uma brecha na sua defesa após um tempo atacando inutilmente as cópias falsas do Sonic. E por isso, o ninja mais esforçado de One Punch Man teria maiores chances de acertar um golpe fatal no herói da classe S. Outro detalhe importante é que, diferente do Samurai e do Flash, o Sonic não precisa da sua espada para lutar, já que ele aprendeu uma técnica secreta como o pergaminho do mestre dos ninjas que permite a ele criar descargas elétricas mortais usando apenas os dedos. E por isso, atualmente na webcomic, o Sonic só precisa encostar um dedo no inimigo para dar um choque mortal nele. E dito tudo isso, chegamos ao veredito de que o Sonic é atualmente o usuário de espadas mais forte de One Punch Man, até mesmo porque a espada do sol que o Samurai Atômico recebeu não pode ser considerada uma vantagem na luta contra os ninjas, já que ele não precisa de mais poder, e sim de mais energia ou velocidade para derrotar inimigos assim. Além de que a espada acaba com a energia do Samurai em poucos segundos, então até ele dominar ela 100%, ela segue sendo inútil contra o Flash e o Sonic. Mas vale dizer que esse ranking de poder dos três pode mudar a qualquer momento, afinal a webcomic ainda está sendo desenhada pelo One, e a gente sabe que o Samurai Atômico eventualmente vai acabar pegando, além da espada do sol, a espada da lua e dominando o poder das duas. Além de que os ninjas Sonic e Flash também receberam espadas poderosas e 2 pergaminhos com técnicas secretas cada um deles, então ainda tem muita coisa para ser mostrada. E galera, apesar de eu ter puxado o máximo de argumentos para tentar provar qual é o mais forte e qual é o mais fraco, isso é apenas a minha opinião, e por isso eu peço para que você diga a sua opinião aí nos comentários. E também aproveita para pedir mais comparações entre personagens e dar outras sugestões de vídeos. E também não esquece de dar aquele like caprichado no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. É isso aí galera, até o próximo vídeo, valeu, fui!